Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Ok. O meu entrevistado de hoje é Marcelo Rodante, advogado especializado em mudança climática e políticas públicas. E o tema da nossa entrevista será como o produtor pode lucrar com créditos de carbono. Marcelo, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui de novo. Tudo bem? Tudo ótimo, Divino. Obrigado. Satisfação estar aqui contigo. Satisfação falar contigo também. Eu preciso de responder a um questionamento de um amigo meu. Ele me perguntou o seguinte: existe advogado especializado em mudança climática? Isso aí não está errado, não? Eu gostaria que você respondesse para ele, é o Silvio, e dissesse o que um advogado especializado em mudança climática faz. Tá ótimo. Bom, vamos contar aqui para o Silvio que existe sim um advogado especializado em mudança climática. É um advogado que ele, na verdade, se volta para os projetos, para os programas que geram créditos de carbono. Então, esses programas ou esses projetos, eles demandam uma série de contratos, uma série de análises. Tem a ver também, que a gente faz muito no escritório, com a implementação, né, de programas nos estados. Isso é algo que eu trabalho bastante. Então, a gente oferece as minutas de lei, explica como é que o arcabouço legal de um determinado estado deve funcionar para que ele consiga fazer a implementação de um sistema que dê amparo e que dê força legal para que esses programas de crédito de carbono possam acontecer. Então, isso envolve também uma ligação com os temas internacionais, com os acordos que existem sobre o tema. Você tem que juntar isso tudo e dar uma consultoria legal, seja para um estado, seja para um produtor, seja para uma empresa privada, de como que ela, do ponto de vista legal, consegue estar adequada nessas questões de sustentabilidade ambiental ligadas diretamente ao clima. Então, é por aí que a gente vai, Divino. Bacana, Marcelo. O que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa e como é que isso funciona? Tá vendo? Mais um tema aí para os advogados, em grande parte, se debruçarem. Esse Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gases de Efeito Estufa é o sistema que está sendo implementado, vai ser implementado agora no Brasil. Ele nasceu, né, de um PL, que era 182 de 2024, porque nasceu no Senado, vindo da Câmara. E esse projeto de lei, agora implementado, para ser implementado aqui no Brasil, ele está que as empresas que são emissoras de gases de efeito estufa estejam alinhadas a um determinado limite. Esse sistema, ele estabelece o que se chama de cap and trade, ou seja, ele estabelece um teto e estabelece uma possibilidade de comercialização. No fundo, o que essa lei vem trazer para a gente? Determinados emissores, numa quantidade específica de emissão, no caso, 25 mil toneladas de gases de efeito estufa que são produzidas por ano por esse emissor específico, ele precisa ser monitorado e ele precisa fazer conciliações. E aí isso tudo vai ser desenvolvido ainda, tá? Vamos deixar isso muito claro. Essa lei ela vai estabelecer aí fases para ser implementada. Mas na base inicial dela, essas empresas que são emissoras de 25 mil toneladas por ano, elas vão ter um limite de emissão e elas vão ser incentivadas, né? Elas vão ser incentivadas a diminuir. E se elas conseguirem fazer as suas diminuições, elas ganham um crédito para poder negociar com outros emissores que não fizeram as suas emissões. Então você meio que regula o mercado. Por um lado, os emissores eles têm o direito de fazer, ou a possibilidade, porque faz parte da produção natural, a emissão de CO2, não é o que a gente consegue simplesmente terminar completamente. Então, eles podem fazer um determinado número de outros emissores. A base essencial desse sistema é por aí. Marcelo, essa aprovação, de alguma maneira, ela pode impactar a competitividade do Brasil no cenário internacional? Essa legislação ela é positiva para o Brasil.
no sentido de que ela estabelece um marco legal sobre esse tema. Então, isso demonstra uma seriedade, um compromisso do Brasil com essa agenda climática. É importante deixar claro que esse sistema, como eu estava falando, ele é voltado para os emissores, né? Para os operadores que emitem esses gases de efeito estufa. E eles vão regular, então, essas empresas. Por exemplo, o agronegócio primário está excluído, né? O mercado voluntário está excluído. As empresas que elas emitem menos do que 10 mil toneladas por ano, elas não estão sobre a análise dessa lei, sobre a aplicação dessa lei. Empresas ou emissores, operadores que emitam mais de 10 mil toneladas por ano, eles têm que ficar monitorando, então eles têm que fornecer relatórios para serem monitorados. Eles não têm que fazer a conciliação como aquelas de emissão de 25 mil toneladas por ano. Então ele pega um determinado setor, vamos falar assim. Não é uma lei que ela, antigamente a ideia era aplicar para setores. Ela não é uma lei setorizada. Todos os emissores, fora da exclusão da lei, eles estão sujeitos. Agora, ele vai pegar o quê? As indústrias, as siderúrgicas, petroleiras, essas empresas que fazem emissão em alta quantidade. Então, ela regula uma parte. E assim, ao que os cientistas falam, ao que os estudos demonstram, as pesquisas, isso representa no máximo 30% das emissões que são produzidas pelo país. E lembrando que uma grande parcela delas vai estar nessa faixa que não está sujeita a esse regramento de uma maneira direta. Então, a gente vai pegar grandes emissores. Vai pegar, por exemplo, Petrobras, Vale, Braskem. Essas empresas, elas acabam tendo que se sujeitar a essa legislação, ou outros grandes emissores de poluentes. E, normalmente, eles já têm políticas ambientais que tentam lidar com essa situação. Mas a importância da lei é criar esse marco no país e posicionar o Brasil junto a outras nações, várias, que têm essa legislação. Então, digamos que é um começo em que você projeta o Brasil numa legislação, num marco regulatório de carbono, mas que muito trabalho tem que ser feito. Essa legislação, por si só, ela não vai garantir que o Brasil atenda suas NDCs. Então, assim, ela é um passo importante, mas ela, por si, não resolve todo o problema, não. Pois é, por que o agronegócio ficou de fora? Porque faz um barulho tão grande em cima da emissão do agronegócio, principalmente da pecuária. Por que ficou excluído? Olha, eu acho que o agronegócio, ele na verdade, ele respirou aliviado por estar excluído do mercado regulado. Isso que a gente precisa explicar também. As empresas, elas vão estar sujeitas a um rigor muito grande de emissão e de possibilidade de comercialização daquilo que ela conseguir evitar, dentro de uma regulação específica. Se o agronegócio entrasse, ele teria uma série de implementações a serem feitas. Eu acho que isso mexeria muito com o mercado, isso poderia gerar muito barulho no setor, lembrando que é um setor que ele acaba tendo o pequeno, o médio e o grande. Então, a bancada ruralista fez, inclusive, uma força para não estar sujeita a esse regulamento, a essa regulação, por entender que isso seria até uma questão dificultosa para todo o setor agropecuário. Então, o setor primário está fora, mas a agroindústria, não. Né? Ela está incluída, se ela fizer a emissão mais de 10 mil, ela tem que estar sendo monitorada, e se ela fizer mais de 25 mil toneladas por ano, ela vai precisar estar sujeita a esse sistema. Então, eu acho que foi uma forma de proteger um pouco o setor, lembrando que estamos falando do mercado regulado. Os proprietários rurais, eles continuam dentro do sistema, como todas as empresas estão dentro do sistema, não regulado, que seria aí o mercado voluntário, aquele mercado em que essas empresas, esses setores, eles voluntariamente, por livre e espontânea vontade, eles aderem a esse sistema de sustentabilidade, de cuidado com o clima, com a sua pegada, pegada de carbono, e por aí vai. Existe alguma vantagem nesse voluntariado aí, digamos assim? Nessa adesão voluntária? Existe. O mercado voluntário, ele cresceu, ele foi estabelecido em grande parte dele
por força de acordos que foram feitos internacionalmente, acordos que surgiram de conferências de partes das Nações Unidas, que foram justamente trazendo essa ideia lá atrás inicial de incentivar, de beneficiar, de fazer aporte de recurso em países em desenvolvimento para que eles mantivessem as suas florestas em pé, para que eles promovessem reflorestamento, para que eles adotassem culturas mais sustentáveis, para que promovessem a sua transição energética, com a mudança do combustível fóssil para outras formas de produção de energia verdes, e por aí vai. Então, começou com esse incentivo. Então, todos os proprietários de terras, na verdade, ou empresas que promovessem determinados programas e projetos para fazer uma redução e uma melhora, eles poderiam submeter essa situação a determinados padrões, a determinadas metodologias que, se apuradas e verificadas efetivamente uma redução e um ganho, eles poderiam ser convertidos em créditos de carbono. Então, nasceu como um mecanismo de incentivo. Os países desenvolvidos passaram a investir, a pagar uma conta para que os países em desenvolvimento pudessem incentivar as suas práticas. Mas hoje o que acontece? Todos os países, todas as empresas, todos os proprietários de terras que conseguem implementar comprovadamente um sistema que gera o crédito de carbono pode se beneficiar desse crédito. Contribui com o seu país e contribui com o planeta para a diminuição da questão do aquecimento global. E é isso que gera o crédito de carbono. Esses procedimentos certificados, auditados, que comprovam que aquela empresa, que aquele produtor agiu de tal forma a melhorar a situação da emissão. E com base nisso ele consegue um certificado da redução dessa emissão ou do sequestro dessa emissão, né? E aí, por conta disso, você tem um incentivo. Alguém que não fez a sua lição de casa tão bem feita, ou alguém que quer compensar voluntariamente as suas pegadas de carbono, vai lá e paga, compra esse crédito. E aí faz a compensação. Compensação, na maioria das vezes, até hoje, pelo menos, né, ela é voluntária. Marcelo, todo produtor rural é obrigado por lei a ter a sua reserva legal. E em tendo cursos d'água na sua propriedade, ele tem também a área de preservação permanente, que é conhecido como APP. Existe alguma possibilidade de se gerar créditos nessas áreas de APP e de reserva legal? Sim, é possível. Essa é uma grande discussão. Em princípio, você tem uma situação de preservação necessária e obrigatória pela lei dessas áreas de reserva legal e dessas APPs. A APP, como você mesmo falou, depende da configuração da propriedade, e reserva legal ela é estabelecida nos estados, dependendo de onde ela está, né? Você tem reservas de 20%, de 35% no Cerrado, e enfim, no território amazônico os estados amazônicos chega a 80% dessa proteção. Você pode fazer projetos, mas você precisa demonstrar no seu projeto uma questão de adicionalidade, né? Todo projeto ele desenvolve para demonstrar que aquela sua conduta, aquelas suas ações, eles geraram ganhos ecossistêmicos. E você pode, sim, conseguir fazer isso nessas áreas. Você pode fazer reflorestamento de florestas, você pode ganhar por reflorestamento, você pode fazer preservações específicas em áreas degradadas especificamente. Então, você tem como aplicar projetos que demonstrem adicionalidade, inclusive nessas áreas, né? Você ter uma área, por exemplo, de reserva legal mantida, sem nenhuma pressão ambiental, sem nenhum risco de desmatamento, você pode ter uma dificuldade de passar pela certificação. Mas isso vai de caso a caso. Mas o fato é que áreas degradadas, que estão em reserva legal, que entram em processo de reflorestamento, são várias as possibilidades de projeto, inclusive. São algumas das possibilidades de certificação e de metodologias que podem usar. Mas quando um produtor que tem uma área, ele escolhe uma determinada metodologia, um determinado padrão, aplica e consegue comprovar que ele resultou em ganhos ecossistêmicos sujeitos à certificação, ele passa a ter direito ao crédito, sim. Mas é relevante esse valor, esse direito, digamos assim? Olha, você pode parar para pensar que o sequestro, né,
Hoje o mercado ele varia, o mercado é um pouco volátil, mas eu vou pegar o exemplo do Pará numa negociação recente, inclusive que a gente participou diretamente. O estado do Pará ele conseguiu fazer um contrato para precificar a venda do crédito de carbono. Um crédito de carbono equivale a uma tonelada de remoção de crédito ou de evitamento de emissão desse crédito, tá? Está sendo precificado a $15, né? Então, dependendo da quantidade que você tiver, é um valor bem relevante. Se a sua área é uma área muito grande, que consegue um projeto que consegue remover, né, e certificar uma alta quantidade de crédito de carbono, o valor ele é muito relevante, né? Não é um valor pequeno, não. Ele realmente pode ser muito interessante. Existem riscos ou desafios específicos para os produtores rurais nessa adesão ao mercado voluntário de carbono? Não, não tem risco, não. O que acontece é o seguinte, isso precisa ser falado. Um projeto de carbono, ele é um projeto caro. E ele é um projeto que normalmente tem que ser feito numa área que seja grande, né? Numa extensão que seja grande. Então, assim, para começo de conversa, alguma coisa ali abaixo de 10 mil hectares, ele não dá viabilidade econômica para o projeto. Você precisa pagar a certificação, você precisa normalmente fazer uma parceria com o desenvolvedor, porque não é algo simples, é algo complexo de ser feito, né? A verificação, a medição das árvores, a medição das emissões, o seu inventário, e mais o que traz de adicionalidade num projeto desse. É um trabalho muito específico, que desenvolvedoras específicas focadas nisso realizam. Então, normalmente é uma parceria. E existe aí um investimento grande dessas desenvolvedoras, financeiramente falando, para conseguir fazer um projeto desse parar em pé e ser economicamente atraente. Então, não é qualquer propriedade, qualquer quantidade de terra que vai gerar economicamente um interesse para o desenvolvedor e para o próprio proprietário, né? Então, isso precisa ficar claro, isso precisa ser dito. Você pode juntar propriedades, juntar proprietários e fazer um projeto maior para você justamente conseguir ampliação da área. Para quê? Para que essa remoção ou esse sequestro de carbono, ele efetivamente gere uma quantidade de dinheiro, de certificação, de dinheiro que seja vantajosa para esse projeto. Como é que se negocia isso? Existem corretoras? Como é que funciona? Existem. Você, na verdade, funciona assim, Divino. Você tem uma propriedade que ela tem uma extensão grande, né? Tem uma extensão grande, ela sofre ali uma pressão por desmatamento. A propriedade, por exemplo, ela poderia ser desmatada legalmente, ou ela sofre uma pressão externa de desmatamento ilegal. Enfim, você tem que sempre apurar caso a caso essa situação. Mas aí você faz um projeto, você pega um desenvolvedor, você certifica, e aí no final do dia, depois de um processo auditado, uma certificação, uma certificadora específica vai te credenciar num crédito. Então você recebe um crédito, é como se fosse um direito seu monetário. E você pode transferir esse direito para uma empresa, por exemplo, que faz a sua análise de pegada. Então, Divino, vou pegar o exemplo da Amazon. Ela tem a sua pegada de carbono verificada. Então, ela faz os seus inventários para saber quanto que ela emite de CO2 na sua produção, né? Porque ela tem veículos que vão fazer entregas, enfim. Tudo que ela consegue apurar e verificar em relação às suas emissões, ela contabiliza. E a Amazon, por exemplo, ela vai ao mercado porque ela tem uma responsabilidade de ESG, né? Ela tem uma posição no mercado voluntariamente determinada para compensar as suas pegadas. Então ela vai e ela compra créditos daquele produtor, daquele proprietário, daquele estado que fez um programa ou um projeto e conseguiu certificar carbonos. Então é uma transação, você faz um contrato de compra e venda, basicamente, que chama-se ERPA, que é um contrato de pagamento por remoções desses gases, e você, então, paga o preço e você compensa isso diretamente na sua base. E aí aquele crédito ele é aposentado, ele cumpriu a sua finalidade para fazer a sua compensação. É assim que funciona.
Quais são as tecnologias utilizadas para ajudar os produtores a monitorar essas emissões? Como é que se comprova essa redução de gases de efeito estufa? Então, como eu falava, normalmente o produtor ele não faz isso por conta própria, né? Ele normalmente vai fazer uma parceria com algum desenvolvedor, com alguma empresa especializada nisso, né? Para que ela leve essa tecnologia que envolve drones, medição de áreas, medição de solo, enfim, vai fazer todo um estudo para conseguir chegar nessa verificação de qual que é a quantidade de emissões que são produzidas e qual que é o projeto, o plano de ação que vai ter que ser implementado para você gerar as reduções. Mas hoje em dia isso é altamente tecnológico e com uma qualidade científica de comprovação muito grande, justamente com base nessa alta tecnologia que é desenvolvida. Mas não é o produtor por si que normalmente acaba fazendo esses projetos. Ele sempre acaba fazendo isso associado a uma empresa especializada na geração do crédito. Bom, você já deixou claro que isso vale para grandes produtores rurais, só é viável a partir aí de 10 mil hectares. Chegará a época em que isso vai se tornar uma realidade para todos os produtores, pelo menos os médios? Olha, eu acho que o desenvolvimento dessa cultura climática ela é muito necessária. Ela gera muitos benefícios. Ela gera benefícios em diversos eixos, em diversas ordens. O médio, eu acho que ele tem um problema ou um desafio, né? Quem está me ouvindo aqui é um médio, ele sabe do risco que ele tem na safra dele. Então ele não consegue correr muitos riscos. Então ele acaba usando às vezes um pouco mais de proteção, que acaba gerando um pouco mais de emissão do que às vezes ele gostaria, mas é o que ele tem para hoje. Ele não pode correr o risco de perder a sua safra, a sua colheita. Então ele acaba tendo que investir porque é uma questão de sobrevivência. Com o passar do tempo, com esses projetos, né, ABC+, com tecnologia, com financiamento, acho que esses médios eles vão poder fazer essa transição com mais segurança, com menos medo de perder a sua safra, com menos medo de ter problemas econômicos que são muito sérios. Então, o médio e o pequeno, ao longo do tempo, com uma transição cautelosa, bem pensada, vai conseguir fazer essas suas modificações, essas suas transformações ecológicas que são importantes. E eles vão ganhar com isso. Eu acho que ganha em termos de preço, ganha em termos de entrada em determinados mercados, né? Eu acho que o mundo todo se posiciona no sentido de olhar para essa questão climática que inclui diretamente os produtores. Isso não pode ser feito a reboque, isso não pode ser feito de uma maneira drástica, mas isso é uma tendência difícil de ser evitada. Então, aquele produtor que não passar a tomar um cuidado adicional com o meio ambiente, com as suas pegadas de carbono, que não investir em tecnologia, no sentido de fazer as coisas de uma maneira mais verde ainda, né? Com menos agrotóxico, com menos não cuidado na forma da sua produção, na forma do manejo do solo, no manejo das florestas, essa pessoa vai estar com um problema no médio para o longo prazo. Em compensação, aqueles que conseguirem se adaptar, eles vão ter vantagens competitivas. O mundo todo, os países compradores, as empresas compradoras, têm a tendência de cada vez mais ser mais exigente em relação a esse tema, sim. Dentro disso que você está dizendo, nós temos, por uma questão mercadológica, a União Europeia, que cobra muito do Brasil, e a China já começou a trilhar mais ou menos o mesmo caminho, né? A nossa lei, a nossa legislação, tudo isso que está sendo aprovado aí, está em linha com as regulamentações internacionais? Sim, está em linha. É importante ter o marco, que nem eu falava, muito embora seja um marco de cap and trade para emissores que não estão exatamente ligados a essa pauta do que a gente está falando, mas posiciona o Brasil como sendo um país que tem a sua legislação. Agora, esse cuidado com a sustentabilidade ele vai precisar ser cada vez mais rastreável, cada vez mais verificável, para que os produtores eles possam efetivamente demonstrar que eles atendem essas situações. E o fato é que muitas dessas restrições elas têm a ver com países que não demonstram um determinado compromisso e um determinado avanço em relação a essa pauta.
Lembra quando a gente conversou na nossa primeira conversa, no sentido de que o problema do aquecimento global, ele é um problema sem fronteiras, ele é um problema para todas as nações. A gente não sabe aonde que um evento climático vai acabar estourando, ou quem é que vai acabar pagando a conta física dessas questões ambientais, né? A gente conversou bastante sobre isso. Então, todos os países têm essa preocupação, e eles precisam, que a gente falou também, com base no Acordo de Paris, eles precisam implementar sistemas que demonstrem que eles têm compromisso. A União Europeia, por exemplo, tem um compromisso muito grande em relação a esse tema. Então, o que ela vai fazer? Ela vai taxar, né? Por quê? Porque, no fundo, o que ela quer fazer? Ela quer incentivar que todos os países, enfim, mesmo os desenvolvimento, eles adotem essas agendas. Então, é uma forma que parece ser uma punição, ou parece ser uma proteção interna, em alguma parte é uma proteção interna, mas ela também tem esse estímulo para que os outros países produzam de maneira mais sustentável. Isso é bom para quem? Para o país específico? Para a União Europeia especificamente? Não. Isso é bom para o mundo como um todo. É uma visão mais globalizada de que o problema ele atende a todos. Então, você pode ser visto como uma barreira econômica e ser criticada por isso, mas ela também pode ter uma outra análise. Pode ter análise de que, de certa forma, isso é um incentivo a essas transições todas, e que o mundo tem que se adaptar a essas transições todas. Então, depende um pouco de como a gente analisa. E o Brasil tendo a legislação, o Brasil conseguindo caminhar nas suas NDCs, o Brasil tendo aí um protagonismo nessa agenda climática, em grande parte por conta da floresta amazônica, ele consegue abrir espaço para o seu produtor demonstrar cada vez mais essa capacidade de produzir de uma maneira sustentável, de ser a produção agrícola que ela vem com esse carimbo verde, o que atende ao mundo. Isso não quer dizer que não tem emissão de CO2. Tem, mas ela é mitigada, ela é controlada, ela é compensada, ela é pensada de uma outra maneira. Não simplesmente com uma produção desenfreada e não preocupada com a questão ambiental, preocupada só com o desenvolvimento. Então, o agrotóxico, o uso do solo, tudo é extraído de uma maneira violenta para que a produção aumente. Esse racional, ele está sendo alterado. E muitos produtores já estão pensando diferente, já estão investindo e conseguindo, inclusive, financiamentos verdes para fazerem essa transição. E eu conheço muito desses produtores, viu, Marcelo? Aqui na minha região mesmo tem vários. Meu amigo, obrigado. Um feliz 2025 para você, que esse ano seja realmente maravilhoso. Tomara, muito obrigado. 2025 esplêndido para todos nós, para a agropecuária, para o Brasil, para o desenvolvimento sustentável, e a gente segue em contato. Obrigado por essa oportunidade e a gente segue junto, Divino. Um grande abraço. Estaremos muito juntos nesse ano de 2025, Marcelo, com certeza. Eu tive o privilégio de conversar mais uma vez com Marcelo Rodante, advogado especializado em mudança climática, viu, Silvio? Existe, tá? E políticas públicas. E nós falamos sobre como o produtor pode lucrar com créditos de carbono. Gostou da nossa prosa? Deixa um gostei pra gente, compartilhe com outras pessoas. Deixa um comentário aí para mim, custa nada, né? E se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.